como fazer o meu bebê dormir a noite toda. Opa, tudo bem, Segmãe? Lígia Coimbra aqui. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre isso e eu vou te dar 7 dicas, ó, batata para você conseguir aí melhorar, estender as suas noites de sono. Quem é você no rolê da madrugada? Aquela mãe panda, cansada, exausta, ou aquela mãe que é um ET? Porque ela fala, não, eu sou toda errada, só acontece comigo, eu que não tô sabendo fazer a coisa acontecer. Calma, calma, não desiste e vamos à pergunta de US$ 1 milhão. Como que eu faço meu bebê dormir uma noite inteira, Lígia? Primeiro, eu queria começar te contando o que é dormir uma noite inteira para o seu bebê. Pode ser assim? Vamos lá. De 0 a 3 meses, dormir uma noite inteira para o seu bebê é de acordar de 3 em 3 horas. Mais ou menos, pode ser um pouco menos, pode ser um pouco mais. Por quê? O seu bebê, até mais ou menos os 3 meses, ele nem sabe se é dia, se é noite. Ele consegue cumprir o tempinho de sono dele ali em 3 horas. Então ele dorme, acorda, se alimenta, a mamãe troca, interage, dá um banho, dá um passeio, ele dorme de novo. Então esse é um sono polifásico que a gente chama, que é um sono mais picadinho. Então até o 3º mês, dormir uma noite inteira para o seu bebê, infelizmente é isso aí. Depois do 4º mês até lá pelo 9º mês de vida, a gente tem que entender que o seu bebê ainda pode precisar sim se alimentar na madrugada, o cérebro dele ainda não está pronto para estender muitas horas de sono. As horas de sono mais picadinhas, inclusive elas têm um fator de proteção para a manutenção da vida do seu bebê, evita a síndrome da morte súbita do lactente, evita que o seu bebê tenha hipoglicemia, evita que o seu bebê desidrate, porque ele vai acordar para mamar ainda umas 2 ou 3 vezes na noite. A partir do 10º mês, teoricamente, o cérebro do seu bebê, o reloginho biológico do seu bebê já estariam um pouco mais preparados para que ele dormisse as tão sonhadas 8, 10 horas de sono. Então, a partir do 10º mês de vida do seu bebê, isso já seria possível. Mas, infelizmente, isso não é um bônus que a gente ganha, é simplesmente porque o seu bebê fez 40 semanas ou 10 meses de vida. A gente vai precisar conquistar essas 10, 12 horas de sono aí, implementando algumas coisas, e eu vou te ensinar agora aqui 7 dicas para você começar a aplicar hoje aí na sua casa. Vem comigo? Antes da gente seguir, eu só queria te contar uma coisa. Existem bebês que dormem uma noite inteira desde que nasceram. Existem bebês que com 8, 12 semanas de vida já dormem aí 6, 8, 10 horas de sono. Existem, mas eles são a exceção e não a regra. Então, pelo amor de Deus, não vá criar expectativas baseadas em exceção. Crie a sua estratégia, olhe para o seu bebê sabendo e esperando o que é o normal. Combinado? Para a gente poder seguir. A primeira dica que eu queria te dar: comece a observar o quanto antes, desde os primeiros dias ali de vida do seu bebê, como é que vai se desenhando os padrões de sono dele. Por quê? Parece clichê, todos os vídeos, todo o conteúdo de sono que você acessa vai falar isso para você. Mas a rotina, ela é sim fundamental. É por onde a gente precisa começar. É como se fosse a estrutura da casa que a gente vai construir. Sem mexer na rotina, a gente não consegue ajustar o sono do seu bebê. O ser humano, eu sei que tem gente que torce o nariz quando fala em rotina, já pensa em alguma coisa muito engessada, alguma coisa desrespeitosa. Não é nada disso. A rotina, ela precisa ser fluida, ela precisa ser respeitosa e ela traz para o seu bebê previsibilidade, que é entender o que vem depois. A previsibilidade, ela acalma, ela diminui a ansiedade, ela traz segurança, aumenta a confiança. Além do que, a ciência nos diz que nós, seres humanos, somos seres de rotina. Nós temos um relógio biológico trabalhando dentro de todas as células do nosso corpo, que respondem a um temporizador central.
Então, basicamente, quando nós temos os horarinhos ali fixos, principalmente de sono e das principais refeições, o nosso corpo ele passa a funcionar melhor, entender melhor como é que ele precisa funcionar ali. Então, a dica número 1, observe os padrões de sono do seu bebê e crie o quanto antes uma rotina para ele. Dica número 2, alimentação e sono caminham de mãos dadas. Se assegure que o seu bebê se alimente bem durante o dia, consuma a quantidade suficiente necessária de nutrientes, de calorias, para que ele não tenha que compensar isso na madrugada. Sempre procure orientação do seu pediatra, o seu bebê já está se alimentando, de uma nutricionista, mas fique atenta a isso, para que o seu bebê não inverta o padrão. Tem muito bebê que começa a mamar mais na madrugada e menos durante o dia. Fica de olho nisso. A terceira dica sobre como eu faço meu bebê dormir uma noite inteira. Cuide do ambiente em que seu bebê dorme. O ambiente ele é fundamental para manutenção de um sono de qualidade. O ambiente ele não pode ter muitos estímulos. O ambiente ele precisa estar agradável. Então ele não pode estar nem quente e nem frio. O ambiente ele não pode ter luminosidade excessiva. Então móveis que tenham luzes, aqueles enfeites de teto que simulam as estrelinhas. O ambiente ele não pode ter muitos brinquedos à vista do bebê, ou seja, o ambiente ele é sim determinante para uma manutenção de qualidade aí, de tempo de sono do seu bebê. Não é à toa que ele é o segundo pilar do método Sono com Amor. Cuida do ambiente. Quarta dica: cuide das sonecas do seu bebê. Esquece aquela lenda de que o seu bebê tem que estar mais cansado para ele dormir melhor. O que vale na prática é o contrário. Bebê que faz sonecas suficientes durante o dia dormem melhor durante a noite. Então você tem que ficar craque, ninja, em aprender a ler os sinais de sono do seu bebê. As sonecas não precisam ter a hora marcada dentro da minha metodologia, mas sim elas precisam ter um esboço ali, um desenho dentro da sua rotina. Fica de olho, quais são os sinais de sono que o seu bebê apresenta. E antes dele passar da conta, antes dele vencer, proporcione para ele a oportunidade de dormir. Cada faixa etária tem uma quantidade de sonecas que são mais adequadas. A gente pode até fazer um vídeo só falando disso, tá? Então sonecas demais podem atrapalhar, mas sonecas de menos também. Se você nota que o seu bebê tá cansado, tá com sono, deixa ele fazer a sonequinha dele. Dica número 5. Cuide dos estímulos que o seu bebê recebe, mais ou menos ali por volta de 1 hora e meia antes de adormecer. Hoje em dia a gente é muito exposto a telas, televisão, iPad, celular, computadores. Às vezes o papai chega do trabalho ali querendo matar a saudade do bebê e faz brincadeiras muito agitadas com esse bebê. Às vezes o ambiente da nossa casa muito iluminado, ou a gente está em algum local cheio de gente, cheio de estímulos. Esses estímulos vão ser determinantes ali para o início do sono, e o bebê vai demorar mais para adormecer, ele acaba ficando hiperestimulado e também ele vai ter uma primeira parte ali da noite de sono muito picado, muito agitado. Ele pode inclusive apresentar episódios mais frequentes de pesadelo, de terror noturno, se ele é submetido a muitos estímulos ali antes do momento de sono. Dica número 6. Confie no seu bebê, Segmãe. A encantadora tem uma ferramenta dentro da metodologia dela que chama Slow. Basicamente, o que seria a Slow? Aqui dentro do meu método eu chamo protocolo do menos para o mais. Quando o seu bebê despertar na madrugada, ou quando ele fizer um barulhinho, quando ele chorar, fique atenta se ele está realmente acordado. Muitas vezes o bebê fala, o bebê levanta do berço, o bebê dá uma resmungadinha, o bebê grita, o bebê bate palma, manda beijo, simula que está engatinhando. E esse bebê ele está simplesmente ali passando em revista os aprendizados que ele está adquirindo durante o dia. Ele não acordou. E aí muitas vezes a gente vai lá
mexe com esse bebê, tira ele do berço, manipula e aí sim esse bebê desperta. Então, antes de correr lá e interferir, observa se o seu bebê está realmente acordado. Ele está acordado, mas ele não chamou você, deixa ele ali quietinho. Só vai atender o seu bebê se ele te chamar. É claro que desde bebezinho a gente sabe quando ele está chamando a gente. Ele não precisa chamar mamãe. A mãe sempre sabe quando um bebê quer que a gente vá ali acudir ele, ou se ele tá ali brincando com o pezinho dele, ele vai tentar dar o jeitinho dele. Se a gente não der essa oportunidade para ele aprender como é que faz para voltar a dormir sozinho, ele não vai aprender nunca. Então, isso é muito diferente de deixar o bebê chorando. Não é nada disso que eu tô falando aqui. O que eu tô falando é para você confiar no seu bebê e dar a oportunidade para devagarzinho ele ir aprendendo como é que volta a dormir sozinho, caso ele desperte na madrugada. E a dica número 7: seja paciente com você mesma e não ultrapasse os seus limites. Se para você tá muito cansativo, muito exaustivo, se você já tentou aplicar as dicas que você vê aqui no meu canal, nas outras redes sociais, e você não está conseguindo melhorar as suas noites de sono, as noites de sono do seu bebê, aceite ajuda, contrate uma profissional formada aqui pela minha escola. Aqui eu garanto para você que as nossas diretrizes são totalmente baseadas em ciência, em acolhimento, em vínculo e conexão. Gostou do conteúdo? Fez sentido para você? Já deixa aqui o seu comentário, dá um curtir, compartilha com as suas amigas, fica por perto. É sempre muito bom estar aqui com você. Você dá sentido para esse canal, para o nosso conteúdo e para o nosso trabalho. Adorei! A gente se encontra no próximo vídeo então. Um beijo e até!